Hoje a gente tem uma novidade aqui no nosso canal, que é o Papo Reto do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. É um Zoom com um único convidado que vai falar sobre leis específicas ou casos concretos que envolvem e impactam empresas familiares. Nosso convidado hoje vai explicar para a gente o que significa, na prática, a promulgação da Lei Complementar 182 desse ano, de 21, que, por sinal, foi sancionada no dia 1º de junho, que é o dia do meu aniversário. Bom, essa lei, ela faz alterações muito importantes na lei das SA, que é a Lei 6404, de 76, são alterações consideradas as mais significativas dos últimos tempos. Apesar da lei não usar essa terminologia, o novo regime vem sendo chamado de Sociedade Anônima Simplificada. E por que simplificada? Bom, o Valfrido vai falar bastante sobre isso, mas, por exemplo, as publicações vão poder ser feitas eletronicamente, os livros e documentos societários vão poder também ter registros eletrônicos, o número de diretores é reduzido, ou seja, tudo isso simplificando, reduzindo em muito os custos da criação e manutenção dessas empresas. Tem outras novidades, como, por exemplo, a possibilidade de se distribuir dividendos desproporcionais, o que só era possível antes numa sociedade limitada. E o mais importante, talvez, né, vai ser mais simples e mais barato essas sociedades constituídas dessa forma, né, as SA simplificadas, acessarem o mercado de capitais. E tudo isso com a segurança jurídica da 6404, né, que dá muito mais segurança jurídica do que os artigos do Código Civil que atualmente regulam as sociedades limitadas. Então, de uma certa forma, praticamente todas as razões pelas quais o empresário em geral optava por uma limitada e não por uma SA estão agora superadas. E para falar sobre esse tema, nosso convidado de hoje é o Valfrido Varge, que é sócio fundador da Varge Advogados, um escritório com notória expertise em disputas societárias e mercado de capitais, e que tem se notabilizado por atuar em casos importantes para o desenvolvimento econômico do país. O Valfrido é bacharel em Direito e em Filosofia, tem um LLM e um doutorado em Direito Comercial, é presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre o Estado e a Empresa, autor de diversos livros e coautor do anteprojeto de lei que trouxe para a gente esse regime especial das sociedades anônimas. E eu sou a Roberta Prado, e eu vou ter o prazer de conversar com esse amigo tão querido, esse convidado super especial, que é o Valfrido. Valfrido, conta para a gente, então, um pouquinho, como é que foi, enfim, como é que essa lei surgiu, como é que ela veio para o mundo jurídico, as principais mudanças que ela vai nos trazer, inclusive considerando o nosso contexto econômico atual. Bom, primeiro me deixa agradecer o convite e a felicidade de te rever, ao menos pelo vídeo. Estou morrendo de saudade de você, das nossas conversas, dos jantares, sempre alegres, sempre descontraídos, e eu espero que em breve o mundo volte ao normal e a gente possa ir ao restaurante japonês, tomar um bom saquê e comer um bom sushi. Tenho saudade desses dias, muitas saudades. Sim, a primeira dose da vacina eu já tomei, então daqui a pouco a gente está mais liberado, de máscara Eu também. e tudo mais. Eu também tomei a primeira dose, graças a Deus. Então, Roberta, veja só, a Lei Complementar 182, que é chamada de Marco Legal das Startups, foi promulgada grávida da mais importante reforma da Lei de Sociedades Anônimas desde a sua promulgação, desde a promulgação da Lei de Sociedades Anônimas nos anos 70, especialmente nos anos 1976, a Lei 6404/76. Por quê? Basicamente, porque ela traz o que a gente chama de sociedade híbrida. O mundo inteiro, mundo capitalista, principais países desenvolvidos e inúmeros países em desenvolvimento já tinham, e muitos deles
tinham, desde os anos 70, uma sociedade híbrida. O que é uma sociedade híbrida? É um misto de sociedade de capital com sociedade de pessoas. Ou seja, é aquela sociedade, aquela forma societária que se caracteriza por relações subjetivas e pessoais entre os sócios, mas que dispõe de mecanismos de captação de recurso, de mecanismos e instrumentos jurídicos de captação de dinheiro, de obtenção de dinheiro nos mercados em que dinheiro é ofertado, que são próprios das sociedades de capitais. E essas sociedades híbridas, elas são as ideais para organizar a pequena e média empresa. Nós tínhamos e tivemos, desde 2002, com o advento do Código Civil, e antes disso, desde 2019, com a popularização da criação, e a partir da criação, a popularização da sociedade limitada, uma sociedade híbrida que era um arremedo do que nós precisávamos. Não era exatamente o que nós precisávamos. Por quê? Porque a sociedade limitada não podia abrir capital, não podia emitir debênture, não podia fazer oferta pública de ações, não podia ir ao mercado de capitais captar dinheiro. Então, aquele que organizasse uma sociedade limitada, e ainda é assim, ele tinha que buscar dinheiro com sócio, investidor, ou no banco, ou num banco de fomento, como o BNDES. Ele não podia ir ao mercado de capitais. Era uma sociedade difícil de crescer, né? Ela começava muito bem como uma limitada, onde as pessoas estão ali iniciando um negócio, mas para ela dar um salto de crescimento, era caro, burocrático e difícil. Exatamente. E, ao mesmo tempo, o Código de 2002, o Código Civil de 2002, que passa a regular sociedades empresárias, que é um código de obrigações, e que, portanto, regula matéria civil e matéria empresarial. Tudo junto. Tudo junto e com uma matriz, tentando criar uma matriz única, né, da qual se desdobram regimes específicos. A disciplina jurídica das limitadas no Código Civil é altamente complexa e controversa, vem sendo pacificada pela jurisprudência dos tribunais, mas é complexa e controversa. E, por outro lado, a sociedade anônima só organizava empresa de grande porte, né? Seja sob a disciplina de SA de capital fechado, seja sob a disciplina de SA de capital aberto. Por quê? Porque precisava ter 3 diretores, porque precisava publicar os documentos obrigatórios no jornal, é caro, né? Porque precisava pagar a diretoria, né? E o manejo se torna caro. Então, o que a gente fez lá em 2012, eu e o Rodrigo Castro, que propusemos, somos autores desse anteprojeto de regime de sociedade anônima simplificada. Em primeiro lugar, a gente disse o seguinte: olha, não vale a pena criar uma nova lei para um novo tipo societário. Mais fácil é inserir um regime, mais um regime dentro da lei de sociedades anônimas. Já tem o regime das abertas, tem o regime das fechadas, já tinha um regime de fechadas de pequeno porte, no 294, bastava inserir um regime de sociedades anônimas simplificadas, foi o que a gente sugeriu em 2012. E aquilo tramitou com 2 projetos, um no Senado e outro na Câmara. Esses projetos foram discutidos, debatidos à exaustão dentro do Ministério, primeiro do Ministério da Fazenda, com parecer favorável da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, vendo aquilo como o germe de um mercado de acesso, ou seja, um mercado para pequenas e médias, mercado acionário e de dívida para pequenas e médias empresas. Tipo um Bovespa mas mais acessível ainda. Exatamente, para emissões até 500 milhões de reais. Né? Qual é o mínimo assim, que você acha razoável? Então, eu acho o seguinte, o que fez a lei complementar? Ela diz o seguinte: olha, o mercado de acesso comporta todo mundo com faturamento até 500 milhões de reais. Foi isso sim, sim. E aí a CVM vai regular, e na conversa nós fizemos uma live outro dia, eu, Henrique Machado, Rodrigo Castro e o diretor
Alexandre Rangel, que diz que a CVM vai se debruçar sobre o assunto no ano que vem. Provavelmente vai começar a pensar a regulação desse mercado de acesso. Que é Eu acho que super importante. é fundamental. Eu acho que nós estamos falando de emissões de até 100, 200 milhões de reais, que é muito dinheiro, ajuda enormemente no começo de uma atividade empresarial, mas também no meio de uma atividade empresarial, né? Então, mas você acha que vai ser possível, por exemplo, fazer emissões de 20 milhões, 50 milhões? Acho que sim. Porque acho que vai ter muito mercado para isso, né, Muito Valfrido? mercado. Isso vai dar um impulso. Uma enormidade. Porque você tem, de certa forma, você tem um risco maior, porque são empresas de informação, empresas emergentes, mas, ao mesmo tempo, como os valores são menores, você dilui mais o risco. Né? E com maior facilidade o risco. E com a possibilidade de ter um strike, né? Porque você pega uma lá que vira né? Um unicórnio, né? E aí aquilo pode representar uma geração de valor para todos os acionistas muito grande. Então, mas essa lei, ela funciona não exclusivamente para as tecnológicas, né? Para as não, é por isso que eu falo. Qualquer empresa. Qualquer empresa. O regime de sociedade anônima simplificada, aquele que a gente concebeu, se infiltrou na Lei Complementar 182, que é chamada de Marco Legal das Startups, e, evidentemente, com que recebe, desde logo, um influxo para atender a necessidade das techs, das empresas tecnológicas, mas a reforma é uma reforma da lei de SA, que a lei complementar implementa, que vale para qualquer atividade empresarial. Né? E como você mesmo disse, a lei complementar se ateve ao simples, o que era essencial no nosso projeto. Número um diretor. Um diretor só, não precisa mais que um. Né? Número dois, publicar os atos obrigatórios na internet. Isso deveria ser até para qualquer empresa, né, Valfrido? Não só para simplificada. Claro. Vamos combinar aqui que... Essa obrigatoriedade, essa obrigação, o dever de publicar no jornal é fruto do lobby das empresas de jornal impresso. É o centímetro mais caro do mundo, né? Porque você é obrigado, você tem monopólio, quer dizer, enfim. Mas, enfim, essa é outra conversa. Você imagina uma empresa pequena que vai ter que gastar 100 mil reais por ano, não funciona. Não. E para quê, né? Porque ninguém lê. Porque ainda se falasse assim, não, é super importante, enfim, mas... Claro. Né? É isso. Terceiro lugar, que é muito importante, porque empresas emergentes decorrem de uma associação frequente entre capital e trabalho. Quando a gente promulgou o Código Civil, a gente matou a antiga sociedade de capital e trabalho, que era tipificada no Código Comercial. E, ao fazê-lo, ficou um lapso, um buraco. Né? E esse buraco, ele, de certa forma, foi tapado entre as limitadas com a possibilidade de distribuição desigual de dividendo. Porque o sujeito pobrezinho como o Valfrido, mas que contribui para a sociedade, ele tem 10% das ações, a Roberta, que pôs todo o dinheiro, tem 90%, mas o Valfrido trabalha bastante e a Roberta concordou em dar 30% do lucro para ele. E ela ficar com 70% do lucro. Ele tem 10% das ações, 10% das ações que representam o capital, mas tem 30% do lucro quando o lucro é distribuído. É justo. Esses acertos são... Se você não tiver essa maleabilidade, essa plasticidade, como é que se acerta? Como é que se adequam, se coordenam as relações entre capital e trabalho? Não, e isso pode ir mudando a cada ano, né? Você pode ter um sócio que trabalha mais no ano, depois entra um outro, divide com outro. Então, não adianta só você criar classes de ações, que fica muito mais engessado do que essa possibilidade de deliberação em assembleia de distribuir desproporcional de acordo com aquilo que foi aquele ano. Né? E a gente tinha que... Eu não mais, porque desde 2012 eu não faço mais consultivo societário, só contencioso societário, mas até 2012 a gente tinha que fazer uma ginástica para criar sociedades anônimas com classes de ações com direitos distintos para poder
de alguma forma, reproduzir essa distribuição, produzir como efeito uma distribuição desigual de dividendos. E que sempre era era um puxadinho, era uma E não coisa funcionava 100%, marajambrada. né? A Não, com gente, risco. quando eu li a lei assim a primeira vez, esses novos artigos da 294, eu me lembrei que há 15 anos, mais ou menos, a gente tinha um curso no GVLO, que foi um curso que deu super certo, que chamava Estratégias Societárias, Sucessórias e Tributação, e a primeira aula era discussão de dois irmãos que queriam abrir um restaurante, se eles faziam uma limitada ou uma SA, considerando que um tinha um namorado, o outro queria não sei o quê, um trabalhava mais e tal. E assim, claro, não era uma oficina que tinha uma resposta fechada, né? Mas sempre surgiam essas questões. Olha, a SA seria melhor, a limitada seria melhor pela distribuição desproporcional, seria mais barata porque eles estão começando, seria não sei o quê, mas ao mesmo tempo você não tem segurança jurídica. Isso a gente estava lá em 2003, 2004, tinha acabado de sair o Código Civil, aquela coisa, né? Assim, realmente vocês foram muito precisos, né? Vocês foram ali aonde realmente importa, para mexer com muita, enfim, foi perfeito, quer dizer, foi muito bacana. Desde de 2012 que está assim, ou ela sofreu muita alteração? Como é que foi? Não, na realidade, eu hoje até conversei com um colega que me ligou, me mandou uma mensagem pelo LinkedIn, me ligou, me contou um pouquinho da tramitação. Ele foi funcionário público, agora saiu do serviço público e abriu um escritório de advocacia. Ele me ligou para me contar que a tramitação foi longa, né? E que, como eu te disse, passou pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Economia, e muito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí ele me mandou fotos do livro que eu escrevi com o Rodrigo Castro, o regime especial das sociedades anônimas simplificadas, todo marcado, e dizendo o seguinte, que eles passaram o tempo todo trabalhando sobre aquele texto. Eles, o projeto de lei tinha lá 5 ou 6 artigos, falava um pouquinho sobre direito de retirada, falava um pouquinho sobre exclusão, que eram pontos mais polêmicos, que a gente sabia que não iam muito adiante, o que não deveriam ir muito adiante, e que eram para ser, de certa forma, descartados na negociação que é própria do processo legislativo, e de fato foram. Ficou o que era importante. E Né? coisa que você resolve também com acordo de sócios, né? Claro, claro, claro. Não Ficou tem... o que era ficou o que era importante. E, assim, de tudo isso, o manejo se barateou, a SA vai se popularizar, é um regime jurídico altamente testado, nós estamos testando há 40 e tantos anos, com precedente à vontade, e que agora permite o pequeno e o médio terem acesso, em breve terão acesso ao mercado de ações e ao mercado de títulos de dívida, mercado público de ações e mercado público de títulos de dívida. Isso é absolutamente indispensável para um capitalismo que queira que as suas empresas recém-criadas não morram 1 ou 2 anos depois à míngua de capitais. Me parece uma coisa muito bacana. Eu fui dormir naquele dia feliz da vida, continuo feliz por essa singela contribuição que nós demos para o país. Eu fico muito feliz. Importantíssima contribuição. E tem outro lado também, né, Valfrido? Porque, embora ela tenha sido concebida em 2012, ela só foi promulgada agora, que é um momento muito importante para o investidor também, né? A gente teve uma mudança radical nos investimentos, juros, CDBs, então você dá esse acesso também para a poupança popular, né? Eu ouvi você falando outro dia, fala um pouquinho mais, assim, isso eu acho que também é para os dois lados, né? O ganha-ganha de tudo. Nós temos, estou arrumando meu cabelo aqui, tem que sair bonitão no seu programa. Então vou arrumar o meu também. Você está sempre lindo, você está sempre lindo. Na realidade, nós temos um momento único no mercado acionário brasileiro, no mercado de capitais do Brasil. Nos anos 70, o mercado de capitais foi instituído à base de subsídios.
Nos anos 2000, a base de uma propaganda regulatória, o aparecimento do novo mercado, a ideia de governança corporativa e de níveis mais estritos de governança corporativa, que distribuía melhor o poder entre os players dentro da companhia, né? Tudo isso foi importante, mas pela primeira vez nós temos um alinhamento de fundamento que levou a nós termos 4 milhões de pessoas físicas investindo no mercado de capitais hoje no Brasil. Nós tínhamos nem 1 milhão até outro dia. E quais são esses motivos? Primeiro, queda da taxa Selic. Segundo, manutenção dos juros reais. Se você for no banco captar dinheiro para financiar a atividade empresarial, é o mesmo juro alto, escorchante. O desmantelamento do BNDES como a técnica precípua de subsídio governamental para financiar grandes empresas. Então, o que acontece em decorrência disso? A empresa, grande empresa, não tem onde se financiar, a não ser no mercado de capitais. E o rentista tem de procurar retornos para a sua poupança que não sejam aqueles que o banco vai entregar, que são parcos porque a taxa Selic está baixa. Então, ele vai para o mercado de capitais, se arrisca um pouco mais e, ao se arriscar um pouco mais, ele dá sustância, dá subsídio. Mas se arrisca um pouco mais, mas também muitas vezes até conhecendo a empresa, conhecendo o empresário, Claro. né? Porque a partir do momento que isso é democratizado para um número muito maior de empresas, quer dizer, a gente mesmo conhece pessoas que você fala, bom, eles são pequenos, mas eles são super competentes, o produto deles é bom, eles são sérios, eu acho que vale a pena. Claro que você não vai botar 100% do seu capital, mas não chega a ser um risco. Às vezes eu acho que até um risco menor, porque a gente tem mais acesso ao que está acontecendo do que nessas empresas que, de repente, né, acontece aí uma Enroll, sei lá o quê, né? Enfim, é uma coisa, vamos dizer, mais fluida, que as pessoas têm mais acesso realmente, né? Eu estou imaginando dessa forma. Não, eu acho que tem 2 aspectos importantes nisso que você falou, que são muito importantes. Número 1, a pandemia e as novas tecnologias trouxeram para o Brasil um novo mercado de informação sobre o mercado, né? Então, por exemplo, quando você pega empresas como a Traders Club, que prestam serviço de informação ao mercado, né, que deverá abrir capital proximamente, e prestam um serviço seríssimo. Então, de debate, de cursos sobre o mercado, de jornalismo especializado em mercado. E você tem nessas plataformas milhões de pessoas interessadas em conhecer bastidores de empresas, conhecer, entender análise fundamentalista, análise grafista, entender as diferenças. Como é que faz para você avaliar um determinado papel que é oferecido no mercado? Então, isso cria uma cultura de mercado que nós não tínhamos, para a pessoa física, que se soma à ideia do home broker. Então, o sujeito está lá em casa, meio que brincando de videogame, investindo nessa, tirando daquela, é um incentivo. E agora, se você traz tudo isso para o contexto de um mercado de acesso, a possibilidade disso virar um mercado multibilionário com rapidez é muito grande. Muito grande. E, volto a dizer, vai ajudar também a profissionalizar rapidamente essa pequena e média empresa. Porque o sujeito não vai se aventurar no mercado de capitais, vai haver requisitos, a CVM vai impor condições, sem que ele tenha uma mínima possibilidade, uma perspectiva de lucratividade e crescimento. E ele vai submeter ao escrutínio, ele vai submeter à lupa do mercado. Quando eu falo de lupa do mercado, é o administrador do mercado, a Bolsa, a B3, é o regulador, a CVM, e todos os investidores, todos os atuais, os investidores acionistas efetivos e aqueles potenciais. Então, é uma maravilha para o ambiente de negócio do país, porque depura, ajuda a depurar, ajuda a melhorar, ajuda a tornar mais profissional, mais eficiente, né?
Você Eu melhora acho a que qualidade do empresário, melhora a qualidade do investidor. é isso aí. Né? Porque o Capitalismo empresário é isso. também começa a pensar com uma cabeça de, bom, o que eu preciso fazer? Porque realmente é o que você falou, captar em banco é um assinte, né? É É isso. realmente o cara Isso tem que aí. ser muito bom para ele conseguir captar, captando em banco, crescer, né, Isso. de forma sustentável. Isso aí. Então, tem que abrir a cabeça de todo mundo. É isso Olha, mesmo. muito bacana, Valfrido, muito bacana. E como é que está o andamento na CVM? Porque agora a gente fica dependendo disso também, né? Sim, Quer dizer, sim, eu estou entendendo, a lei ela tem 90 dias, né, para entrar em isso. vigor, então junho, julho, agosto, setembro, né? Sim, é isso. E aí as SA já podem, enfim, o empresário já pode se transformar de limitada para SA, quem tiver É. interesse, e os novos podem ir se constituindo assim. Isso serve tanto para as startups quanto para qualquer outra empresa, né? Alguém que, enfim, uma padaria, o que seja. Ou uma empresa que já seja uma SA e que queira migrar para o regime da SA simplificada, porque pode ser aderente na medida em que está contemplada pelas condições da lei, que são basicamente que é uma condição apenas, que é o faturamento, a receita bruta anual inferior a 78 milhões de reais. Uhum. Então, basta ter receita bruta anual inferior a 78 milhões de reais, que pode Já aderir é ao SA regime. simplificada. Pode fazer uma atinha lá e fala, agora eu vou aderir ao regime da SA simplificado, na forma 254, 294A, alterado pela lei complementar, lei SA alterada pela lei complementar 182. Consolida o contrato, pouquíssimas coisas. E É, agora, para fazer essa captação no mercado, a gente depende que a CVM faça a regulamentação. é isso E a mesmo. gente pode esperar isso para o início do ano Nessa que vem. live, é isso, nessa live que nós fizemos, o diretor Alexandre Rangel disse que a CVM tem planos de tratar desse assunto no ano que vem, o que está ótimo. É um ano aí, nós estamos falando de alguns meses para eles, de fato, fazerem uma minuta, discutirem entre eles, conversarem com a equipe técnica e aí apresentarem uma proposta para discussão pública, né? Como eles normalmente fazem, audiências públicas, para ouvir o que é que os players de mercado, os agentes de mercado têm a dizer sobre aquela proposta. Isso é muito útil. Isso E os aí, empresários já vão se acostumando com a ideia também, e também podem claro, opinar, né? Porque a claro, consulta é pública. consulta é Então, pública. é muito bacana. Olha, muito legal. Eu realmente fiquei muito feliz. Eu já ouvia falar desse anteprojeto de vocês, de você e do Rodrigo, lá no IDSA, vocês falaram algumas vezes. Para ser bem sincera, como tem muita coisa aqui no Brasil, que às vezes até o próprio Código Civil, né, que demorou sei lá eu quantas décadas para entrar em vigor, a gente acaba prestando mais atenção quando realmente a coisa se efetiva. Claro, Mas claro. até que foi rápido, se a gente for pensar em termos legislativos, não Quase conseguiu 10 anos. não, mas assim, mas conseguiu chegar a tempo, isso que eu acho Sim, eu importante. sei. E eu acho que também hoje o mercado está mais preparado, talvez, do que estava há 10 anos atrás, porque já teve alguns movimentos da CVM, né, que as limitadas podiam fazer algumas emissões, não tinha uma coisa de renda fixa. Muito se discutiu sobre a possibilidade das limitadas emitirem debênture, que não haveria uma proibição expressa na lei, mas aí fica Isso naquela situação dúbia, daquela situação de incerteza, é muito ruim, né? Você é. fazer negócio sobre terreno pantanoso é problema, né? A Uhum. possibilidade de ruir o prédio é muito grande. Não, e já basta, né, o sistema regulatório que a gente tem aqui no Brasil, né, que nunca é demais a gente lembrar, acho que foi o Malan que falou que no Brasil até o passado é incerto, né? Pois é, pois é. É Então isso vamos ver aí, se é por agora a aí. gente consegue mudar um pouco isso com também novos atores
Não, mas e eu acho que realmente chegou numa hora muito boa, essa hora de mudança de Selic, de muito maior dificuldade de investimento, então teve aí uma conjunção toda para ajudar, e assim, não é uma colaboração, não sei como você falou, simples, não, isso realmente é muito importante. Eu acho que vai mudar muito, eu tenho realmente esperança que vai mudar muito a característica das empresas no Brasil, do investimento, porque o brasileiro é muito empreendedor, né? O brasileiro é empreendedor, é criativo, digam o contrário, é muito trabalhador, é corajoso, né? E agora tendo os instrumentos que dão um respaldo para isso, acho que vai ser muito bom. Que empresa que não melhora com os 10? Quantas empresas a gente não conhece, pequenas, que poderiam florescer com 10 milhões de reais, 20 milhões de reais? Imagina o que 20 milhões de reais fazem numa empresa que está lá, com uma ideia magnífica, mas com dificuldade de contratar gente de qualidade, contratar material, comprar matéria-prima, comprar Às vezes um equipamento, equipamento. Não, fazer olha, propaganda, né? já fazendo uma propaganda aqui, a gente vai ter um próximo vídeo falando sobre esse marco das startups, e eu vou abrir um espaço aqui para novos empreendedores, e o primeiro deles, até já fazer essa propagandazinha, é uma startup que chama Baduc. O meu filho que conheceu, ele ficou amigo de um dos fundadores, e eles dão crédito para pessoas jurídicas de R$ 200 a R$ 2.000. Quer dizer, você está falando aí de 10 milhões, né? Já é para uma pessoa que pega um crédito que seja de R$ 2.000. Eles têm histórias incríveis, assim, de pessoas, Imagina, imagina. cabeleireiro, banca de jornal, que assim pegou 3, 4, 5, 6 vezes, falou: olha, agora eu não quero mais, eu já tenho 3 filiais, já estou Aí, faturando 5 vezes. Então, assim, realmente é, é fundamental. Exato, essa que era a minha coisa, porque quando a gente fala até 500 milhões já é uma coisa grande, né? Claro, dinheiro não é uma empresa aberta, internacional e tal, mas né? são 100 milhões de dólares, é muito dinheiro. Exato. Agora, realmente, com 10 milhões, 20 milhões, 15 milhões, 30 milhões, vai ter uma transformação aí muito bacana. Bom, meu Verdade. querido, prazer enorme falar com você. Meu, Obrigada por ter participado aqui com a gente. E vamos falar mais vezes, por Zoom, sem Zoom. Acho que tem muito assunto bacana aí acontecendo e você é sempre bem-vindo. eu que te agradeço pela acolhida maravilhosa de sempre, pelo carinho de sempre e pelo prazer e a honra de falar para os seus espectadores. Foi muito legal. Muito obrigado, querido. Eu que Um beijo para agradeço. você. Um beijo para você também. Beijo.